E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. E vamos começar falando de jogo, né? Porque amanhã o Cruzeiro já enfrenta a Chapecoense, 9h30 da noite lá na Arena Condá. Partida muito importante, Chapecoense líder do campeonato. E é irônico a gente lembrar que tudo começou a dar errado para o Cruzeiro nessa temporada, pelo menos na Série B, justamente na partida do primeiro turno contra a Chapecoense no Mineirão. Desde aquele jogo, derrota por 1x0 com o gol do Anselmo Ramon, a bola que desviou no Kaká, o Cruzeiro já jogou 19 partidas e ganhou apenas 5 delas. Naquela ocasião, a gente era treinado pelo Anderson Moreira, vinha de 6 vitórias seguidas, depois passou o Ney Franco, agora já tá Filipão e até hoje o Cruzeiro não se acertou. E nesse mesmo período, a Chapecoense só perdeu um jogo. Atualmente, 22 pontos separam as equipes na tabela. A Chapecoense está com acesso muito bem encaminhado, com 47 pontos, como o Cruzeiro tinha obrigação de estar. Eles têm uma defesa monstruosa, tomaram apenas 6 gols em 22 partidas. E o Cruzeiro nem tem direito de reclamar da rodada, porque apesar do empate em casa contra o Figueirense, a gente aumentou para 5 pontos a distância para o Z4 e reduziu para 12 a diferença para o quarto colocado. O que só aumenta a nossa decepção com os 2 últimos tropeços jogando no Mineirão. Mas olhando para o jogo, a Chapecoense é franca favorita para a partida de amanhã, simplesmente porque não é um time aí com um elenco superestelar. O Cruzeiro tem muito mais qualidade individual que eles, mas eles têm um trabalho coletivo muito bom e é um time muito bem ajeitado. Um bom exemplo de como a Chapecoense não é um grande elenco é que o artilheiro da equipe na Série B é o Anselmo Ramon, que tem 7 gols. O mesmo Anselmo Ramon que cansou de matar a gente de raiva aqui no Cruzeiro. Foi dele, inclusive, o gol da vitória no primeiro turno. E eu sei que a grama do vizinho é sempre mais verde e certamente vai ter alguém aqui nos comentários falando que o Anselmo Ramon, se tivesse no Cruzeiro agora, estaria fazendo gol, seria um grande jogador. Não seria. Ia fazer ainda menos que o Moreno, porque o Anselmo Ramon é um jogador pior que o Marcelo Moreno. E eu não tô falando isso pra zicar, porque eu já tô certo que ele vai fazer gol na gente amanhã, tá? Eu tô falando porque de fato é um jogador que tecnicamente é muito limitado, o histórico de carreira dele mostra isso, as últimas temporadas tinham sido fraquíssimas, e como a gente sabe muito bem, atacante vive da tal da confiança, um jogador mediano ou até ruim, que tá confiante, que tá numa grande fase, ele vai meter muito mais gol que um cara que tem mais recurso técnico, mas que não tá nessa mesma pegada, né? E a gente vê o Marcelo Moreno até agora com um desempenho realmente muito fraco, injustificável. O Filipão até defendeu o boliviano após o último jogo, disse que a obrigação de fazer gol não é só dele, tem que ser de toda a equipe, e eu concordo com isso, mas 3 gols em 23 partidas no ano é ridículo, é indefensável. E eu não acho bom que a gente tenha titulares absolutos como o Filipão tem o Marcelo Moreno como um deles. É um jogador que ele confia plenamente e não vai tirar do time. Mas pensando nesse jogo contra a Chapecoense, eu também não tiraria o Moreno pensando mais até na bola aérea, porque a Chape tem zagueiros muito altos, 2 zagueiros de mais de 1,90 m, costuma apostar muito nesse tipo de jogada, e o Moreno pode ser um jogador até mais importante na bola aérea defensiva do que na ofensiva, porque fazer gol de cabeça na Chapecoense é muito difícil, e acho que se o Cruzeiro quiser ter algum sucesso, é essencial que a gente tente criar jogadas pelo chão, né? Chegou na linha de fundo, tenta um cruzamento rasteiro, porque a chance de ter sucesso é muito maior, e aquele jogo no Mineirão mostrou isso. O Cruzeiro ficou chuveirando bola na área, a Chapecoense tirou todas e a gente mal ameaçou eles, né? Então se a gente quiser jogar pelo chão, pode ser mais inteligente, e talvez essa questão da bola aérea faça o Ramon ser novamente titular como volante e não a entrada do Felipe Machado, por exemplo, que é um jogador bem mais baixo. O time viajou e vai encerrar hoje à tarde a preparação para a partida, e a principal dúvida do Filipão é com relação ao setor ofensivo. Basicamente o Cruzeiro tem 6 jogadores disputando 4 posições, né? A gente pode falar do Regis e do Rafael Sobis, que poderiam fazer esse papel do meia central, tem o Ayrton e tem o William Potker e o Arthur Kaique, que são atacantes de lado, e o Marcelo Moreno, que deve de fato ser o centroavante. Particularmente eu apostaria em Ayrton e Potker pelos lados, Ayrton pela esquerda, Potker pela direita, tá? O Moreno como centroavante por causa da bola aérea, como eu citei, e eu tentaria ou o Sobis um pouco por trás, porque acho que o Regis está merecendo ir pro banco. Também começaria com o Arthur Kaique no banco, apesar de ter o elemento lei do ex, né, que pode entrar no segundo tempo e fazer uma graça. Mas a minha escalação ideal realmente não teria o Rafael Sobis e teria o Giovanni Piccolomo como meia, tá? Para tentar ter um pouco mais de qualidade de passe nesse meio campo, e o Giovanni que virou o novo jogador que não entra nunca e ninguém entende o porquê. E como a gente já usou esse mesmo discurso em outras oportunidades para outros atletas, é uma situação muito simples. Se você tá jogando com um camarada que não tá fazendo nada, que a gente pode citar aqui,
Regis, não produz nada pro time. Você botar um outro jogador, na pior das hipóteses, ele vai fazer a mesma porcaria, que é nada, né? Então acho que tá na hora do Cruzeiro, dos técnicos do Cruzeiro, começarem a tentar alguma coisa diferente, porque, gente, é o mesmo erro que o Filipão comete, que o Enderson cometia, que o Adilson cometeu, que o Ney Franco cometeu. Os caras escalam sempre os mesmos jogadores, o cara continua não produzindo nada e surpreende um total de 0 pessoas. Na lateral esquerda não tem muita opção, a gente deve mais uma vez jogar com o Patrick Bray, até porque o Matheus Pereira tomou o 3º cartão amarelo contra o Figueirense e está suspenso. Façam suas preces e preparem-se para calafrios a cada ataque do adversário. E é engraçado que o Filipão elogiou o Patrick Bray, disse que ele estava melhorando, né, que queria renovar o contrato dele, e desde então as partidas do Patrick Bray foram péssimas, só tá fazendo cagada. Mas vamos torcer, vamos manter a reza em dia aí, vamos torcer para que amanhã a coisa funcione melhor. E aquela coisa, por mais que o Patrick Bray tenha de fato muitas limitações no jogo defensivo, se o nosso jogo coletivo funcionar melhor, ele vai atrapalhar menos, né? Então, por exemplo, ele errou, tem que ter um cara para fazer a cobertura, tem que ter alguém próximo, e o Cruzeiro coletivamente tem jogado muito mal e cometido falhas que realmente, assim, são injustificáveis para um time que gasta o que o Cruzeiro gasta e que tem esse plantel, que pode não ser um grande elenco, pode não ser um plantel de craques, mas a gente tem condição de apresentar muito mais do que fez durante todo esse ano. É claro que uma vitória nesse jogo é muito improvável, né? Ninguém aqui é idiota, ninguém vai ficar vendendo ilusão, mas é possível ganhar, claro que é possível. Da mesma forma que a Chapecoense veio aqui e ganhou com um gol cagado, a gente pode ganhar com um gol cagado lá também, tá? Então eu acho que a expectativa é essa, né? Vamos torcer para que o Cruzeiro traga 3 pontos, que certamente daria uma moral muito grande pra gente. E aquele negócio, né? Quantas vezes o Cruzeiro recebeu a Chapecoense no Mineirão, favorito, muito melhor, e perdeu pra Chapecoense de uma forma que ninguém entendeu. Quem sabe dessa vez a gente não consegue dar o troco. O Cruzeiro lançou no último sábado a campanha Quem Disse Que Eu Tô Sozinho, para tentar aumentar o número de sócios torcedores. Com o Filipão como garoto propaganda, a principal novidade é que quem fizer a adesão receberá uma moeda comemorativa. Acho que campanha de marketing é algo importante, o Filipão sem dúvida nenhuma é um garoto propaganda que tem sim potencial de trazer mais gente para perto do clube, né? Só que o Cruzeiro não poderia ter escolhido um momento pior para fazer essa ação, porque eu acho que esse empate contra o Figueirense, ele foi até pior que uma derrota, porque se a gente perde, as pessoas teriam ido atrás na força do ódio, a gente teria feito live xingando, estaria todo mundo bolado, mas não, foi um empate tão baixo astral, todo mundo ficou tão desanimado, que é difícil escolher um momento pior para lançar essa campanha. Faltou um pouquinho de inteligência aí por parte do clube, faltou um pouquinho de tino, né? Espera um pouquinho, vamos aguardar o time ganhar uma partida, depois que ganhou a gente solta esse negócio. Até porque vitória sempre vai ser um combustível natural para qualquer torcedor, né? E tem outro detalhe também, né? Quer fazer uma boa campanha de marketing para a torcida? Coloca lá no novo estatuto a possibilidade de que os sócios torcedores cativos possam votar, que eu tenho certeza que ia atrair muito mais torcedor do que campanha ou videozinho com o técnico. Um outro detalhe sobre o estatuto que eu ainda não tinha citado, né? O estatuto que será votado no próximo sábado. Se for aprovado, o novo regimento vai permitir que o atual mandatário, Sérgio Santos Rodrigues, seja novamente candidato à reeleição em 2023. No modelo atual, não seria possível um terceiro mandato, mas havia dúvida do ponto de vista legal, porque nada estava expresso a respeito de mandato tampão, que é o que o Sérgio está vivendo atualmente, né? Que vai terminar no fim de 2020, e ele já foi reeleito para o triênio de 2021 a 2023. Entendem como esse estatuto é uma ferramenta para perpetuar as pessoas que já estão no poder? O Sérgio não é bobo, ele é aprendiz do Zezé Perrella e vai tentar continuar o máximo de tempo possível à frente do Cruzeiro, tá? Então, se for realmente aprovado esse mandato, pode ser que a gente tenha aí Sérgio Santos Rodrigues reeleito em 2023 para mais 3 anos, né? Para um terceiro mandato, que até então não era possível. E um outro exemplo do novo Cruzeiro é a relação com Ivo Gonçalves, o pai do Estevão William, né? O menino chamado de Messinho. O GE.com noticia que ele recebeu um novo cargo do Cruzeiro. Agora ele é assessor de relações sociais e captação nas categorias de base. O Cruzeiro afirma que o Ivo tem levado atletas para o clube, agido de fato como um olheiro, né? Captando jogadores aí para a categoria de base, mas a questão é muito simples. O camarada é um dos réus naquela ação que está correndo na justiça, o Ministério Público já deu o prosseguimento, inclusive, né? Que envolve os antigos diretores
torcedores do Cruzeiro, alguns empresários e o pai do Messinho também tá no meio. Será que vale a pena assim tanto esforço, mantendo por perto o pai do garoto, projetando a possibilidade de que um dia o Estevão se torne um grande jogador, coisa que ainda vai demorar alguns anos para de fato acontecer? Sei lá, eu realmente acho que não vale a pena, especialmente depois de tantos escândalos que o Cruzeiro passou. E para fechar, o nosso time sub-20 ficou num empate por 2-2 contra o Sport no sábado e pelo menos encerrou a sequência de 5 derrotas seguidas. O volante Riquelme e o lateral Valdir marcaram nossos gols e foi um jogo meio atípico, né? Porque o Ageu, que é muito bom volante, acabou entregando o primeiro gol do Sport. Aí no final do primeiro tempo o Cruzeiro perde um jogador expulso, né? Um zagueiro, volta para o segundo tempo, toma outro gol e no finalzinho o Valdir, né? Aquele lateral direito que esteve no profissional, inclusive no início do ano, marca um bonito gol de falta e o Cruzeiro quase virou. Pelas circunstâncias nem dá para reclamar, porque conseguir arrancar um empate no finalzinho e com um homem a menos é de fato algo elogiável, mas a classificação realmente já foi pro saco, virou utopia. O Cruzeiro nesse momento tá 7 pontos abaixo do primeiro time no G8, né? E faltam aí 6 rodadas para acabar. Então é aproveitar essa reta final, tentar montar um time melhor, né? Cumprir tabela aí e ter uma equipe mais forte na Copa São Paulo que começa em janeiro. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã a gente fala mais sobre esse Cruzeiro e Chapecoense, vai ter vídeo de pré-jogo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!